Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 25, versos 21 e 22. Assim diz a palavra do Senhor: Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Alguém tem dificuldade de fazer o bem para o amigo ou para aquele que lhe fez o bem? Creio que não. Mas isso nos faz diferentes de qualquer outro ser humano que há no mundo? Também não. Então, se desejamos superar o nosso senso de justiça, precisamos prestar atenção ao conselho de Deus, ao conselho do nosso Senhor. Os versos 21 e 22 de Provérbios são citados na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 20, que nos diz: Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. De modo que o verso 21 da carta aos Romanos vai dizer: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É assim que nós devemos buscar a vontade de Deus, de modo que vençamos o mal com o bem e deixemos a vingança, o nosso senso de justiça com Deus. A bondade para com o inimigo é incentivada e faz parte do ensino fundamental de Jesus. Se nós servimos a Jesus, prestaremos atenção na sua voz, mediante a sua palavra, que nos diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 44 ao 48. Fazer o bem ao inimigo, ao invés de vingar-se, é conceder a ele a mesma oportunidade de arrependimento que nós temos recebido constantemente de Deus. A expressão amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, em Provérbios, significa o deixará sem ação. E quem refletir sobre suas atitudes, depois de fazer o mal ao outro e receber o bem, pode mudar a direção de sua vida. E se não mudar, pelo menos recebeu mais uma oportunidade.
A mesma expressão fala também de um castigo horrível reservado para os ímpios, em Salmos 140, verso 10, que nos diz: caiam brasas sobre eles e sejam lançados ao fogo, em covas das quais jamais possam sair. É óbvio, o Salmo se refere ao momento em que as oportunidades cessaram, seja pela morte ou pela vinda do Senhor. Enquanto esse momento não chega, nós precisamos aprender com Jesus a responder ao mal que nos fazem com o bem que recebemos de Jesus. O motivo dessa ação para com aquele que se coloca como inimigo é a recompensa que Deus dará ao que age dessa forma. Agimos dessa maneira não porque somos bons ou melhores do que aquela pessoa. Basta que você avalie o sentimento que brota dentro de você quando alguém lhe desfere uma palavra que te machuca, que te maltrata ou que te humilha. Então, por que agimos deste modo? Porque temos o desejo de fazer a vontade de Deus. E Ele nos incentiva com as suas recompensas. Portanto, sempre vale a pena a fidelidade a Deus, mesmo quando somos prejudicados, maltratados e humilhados, porque Deus sempre honra os fiéis. Às vezes, o primeiro pensamento que vem em nossa mente é a primeira parte de Provérbios, capítulo 20, verso 22, que nos diz, que nós já meditamos nesse trecho. Lá diz, o primeiro pensamento, às vezes, que brota quando recebemos o mal: eu o farei pagar pelo mal que me fez. Mas logo a gente lê a outra parte, escuta a voz do Senhor e nos acalmamos, pois Ele diz, a próxima parte de Provérbios 20, 22, espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Ou seja, Deus sempre honra os fiéis. Portanto, deixe a vingança com Ele, porque só Ele permanece justo depois de retribuir aquilo que cada um está plantando, seja o mal, seja o bem. Assim vemos que a justiça própria deve ser evitada em todo momento, porque a justiça própria revela falta de confiança em Deus, a quem devemos entregar a nossa causa constantemente. Confiando nele, ele sempre fará justiça e nos concederá livramento, tanto de vingança com as próprias mãos, como livramento da condenação por não ter obedecido a sua palavra, que nos diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se submeta ao mal que você recebe do outro, e sim vença esse mal que brota dentro de você com o bem, retribuindo o mal que você recebeu com o bem. Que eu recebi, eu devo retribuir com o bem, e não há outro caminho se nós queremos um dia ver a face de Deus. Nós decidimos conscientemente não assumir o lugar de Deus, que é o único capaz de aplicar a justiça e ainda assim permanecer justo. Se nós queremos aplicar a justiça com as nossas próprias mãos, depois descobrimos
que nós somos injustos. Não devemos retribuir jamais o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Então diga: vou esperar por Adonai, o Senhor, pois sei que Ele me salvará e me livrará. Lembro-me nesse momento, mais uma vez, do apóstolo Paulo, que prestes a partir desta vida para a glória, ele disse: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém e amém. 2 Timóteo 4,18. Então, nós repetimos o provérbio que meditamos nesse momento para fixar em nossa mente, em nosso coração, e não mais esquecer. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Lembre-se, Deus sempre honra os fiéis. Que Deus te abençoe. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém.